Reverência à palavra de Deus e abra a sua Bíblia no Mateus capítulo 5. Vamos dar continuidade à mensagem anterior, Mateus capítulo 5, amém? Em nome de Jesus. E vamos a partir do versículo que nós paramos, que é o versículo 31, Mateus capítulo 5, versículo 31, 32, e vamos ver também o 48. Vamos ver se a gente consegue fechar essa mensagem hoje em nome de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 31, 32 e 48. E aí, durante a mensagem, deixa a Bíblia aberta para estarmos navegando aí na palavra em nome de Jesus. Amém? Todo mundo encontrou? Glória a Deus. Glória a Deus. Miguel achou, Miguel? Acho que Miguel leu. 5:31. Glória a Deus. Quem pela internet está nos acompanhando, Mateus 5, verso 31, 32 e verso 48. Diz assim: também foi dito, palavra de Cristo, quando ele diz aqui, também foi dito, aquele que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer um que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a divorciada, comete adultério. Verso 48. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, orando ao Senhor neste momento, ó Pai, pedindo ao Senhor graça, sabedoria, Senhor, na Tua palavra, para que possamos, ó Pai, compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para conosco. Compreender, Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor falou para o povo judeu, para aquele povo que estava ali seguindo o Senhor, para os seus discípulos. Pai, para aplicarmos nos dias atuais de nossa vida, para podermos vivermos em santidade ao Senhor através do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, venha nos abençoar no pensamento, no conhecimento do Senhor, trabalhando em nosso coração e em nosso espírito, para não bloquearmos a Tua palavra de entrar em nosso coração, mas para recebermos, ó Pai, a Tua palavra com bom grado, para podermos praticar a Tua palavra e vivermos, ó Pai, até a Tua vinda, em nome de Jesus. Fale conosco. Amém. Pode se assentar. Tentarei ser rápido, não vou ver se eu não fico muito delongo nas partes que eu vou ter que trabalhar aqui com vocês, para que eu possa terminar essa mensagem hoje, porque hoje também tem a ceia. Então, vamos lá. Recapitulando, né? Jesus, ele sobe ao monte, ele começa a lecionar o sermão na montanha para os seus discípulos em específico, mas a multidão o seguia. E a multidão então estava aprendendo com o mestre dos mestres. Até também remete uma alusão quando Moisés estava subindo ao Monte Sinai para receber a lei de Deus. Jesus sobe ao monte, mas ele não recebe a lei do Pai. Ele veio cumprir a lei e ele é a própria palavra revelada, ampliando o que a lei foi traga ao povo lá atrás. Ele amplia e coloca um grau maior, mas esse grau se cumpre nele, porque ele veio para cumprir a lei. Então vamos lá. Jesus, ele começa com as suas características lá atrás nas bem-aventuranças. Ele traz ao povo aquilo que um verdadeiro cristão deve ser, semelhando-se a ele, Cristo, através do divino Espírito Santo. Logo, ele vem trazer o que a lei trouxe em Moisés para o povo, falando de cumprimento da lei, falando de homicídio, falando de adultério, que foi na mensagem anterior que eu trouxe aos irmãos, e também agora falando de divórcio, que é um assunto mais complexo e mais complicado. Vamos lá, versos 31 e 32. Também foi dito, aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Ele falou, o que Moisés falou lá atrás é isto: aquele que deixar sua mulher, na lei que Deus passou para o povo lá atrás, dê-lhe carta de divórcio. Agora Jesus vem, acrescenta, porém vos digo, que qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser, ele coloca uma regrinha aqui, a não ser
por causa da imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com essa mulher divorciada, que não foi por causa de imoralidade sexual, ou seja, traição, comete adultério também. Então Deus coloca uma regra: a não ser por traição, se essa mulher está lá, vamos entender o conceito para vocês melhor entenderem aqui o que eu estou falando. No tempo de Jesus, existia uma carta de divórcio. Hoje também existe a carta de divórcio. Era um papel que o marido entregava para a esposa, dizendo: olha, você está livre, não é mais minha mulher. Isso vinha de uma lei, tá? Vamos prestar atenção, que Moisés tinha dado lá atrás em Deuteronômio. O problema é que os mestres da época, eles tinham deturpado essa lei. Alguns diziam que o homem podia dar essa carta e mandar a esposa embora por qualquer motivo. Imagina só, a esposa queimou o almoço, aí o marido a manda embora. Existia uma certa caminho de alguns rabinos de ensinamentos que falavam. A irmã Nayara está lá com ele. A Nayara vai lá e queima o almoço, irmão Paulinho. Aí na lei do homem lá, do rabino, pode divorciar. É errado. Jesus, ele não permitiu dessa maneira. Eles colocaram uma facilidade no divórcio. Imagine então, o homem achou outra mulher bonita e descarta a primeira. Estava facilitando o divórcio, que não é o que Jesus disse na sua palavra. O que foi passado para Moisés também. O casamento tinha virado uma coisa descartável naquela época. E hoje também a gente vê isso. Casa e descasa, casa e descasa. Minha mulher brigou comigo, meu marido brigou comigo, vou divorciar. Já tá, vamos brincar, vamos Paulinho. Tá cheio de pelanca ali, não quero mais, eu vou me divorciar. Uai, que isso? Jesus ele não disse dessa maneira. Jesus ele disse só se fosse caso de traição, que poderia ter o divórcio. Então os religiosos foram testar Jesus com uma pergunta: mestre, é certo um homem se divorciar da esposa por qualquer motivo? E Jesus respondeu uma coisa importantíssima a eles. Quando eles disseram: mas Moisés, ó mestre, mandou dar a carta de divórcio, Jesus corrigiu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu isso. Mas no começo, quando meu pai e eu formamos o homem, demos ordem para multiplicar-se, para unir-se à sua mulher, foi para ser um, não é para divorciar. A ordem de meu pai ao ser humano é para que quando o homem se juntasse à mulher, não se divorciasse, se torna uma só carne, se torna um. Então, foi permitido por meu pai a Moisés atrás o divórcio por conta da dureza do coração de vocês. Porque vocês não conseguem perdoar o seu cônjuge que o traiu. Vocês não conseguem manter uma comunhão com o seu cônjuge que outrora fez alguma coisa contra você. Então meu pai permitiu a Moisés que concedesse a carta de divórcio por um repúdio à sua mulher. Repare na diferença. Eles disseram mandou. Jesus disse permitiu. Tem diferença. Deus nunca mandou ninguém se divorciar nessa terra. Deus, apenas tolerou. Porque o coração das pessoas é o quê? Duro. Por ser duro, por não conseguir apaziguar com o seu cônjuge, a pessoa se divorcia. E por que Deus permitiu? Para proteger vocês, mulheres. Para proteger vocês, mulheres. Naquela época, lá no Antigo Testamento, uma mulher mandada embora sem nenhum papel ficava perdida na sociedade, sem proteção, sem sustento, exposta à miséria. A carta de divórcio era, na verdade, uma forma de Deus proteger a parte mais fraca dentro de uma relação, que é a mulher. Então,
Quando o divórcio é permitido, então, sem pecar contra Deus, pastor? Me responde aí. O próprio Jesus dá uma resposta. A não ser em caso de traição, de imoralidade sexual. Mateus 5, 32, que nós lemos. Quando há traição, quando o vínculo do casamento já foi quebrado pela infidelidade, mais tarde, o apóstolo Paulo, ele vai acrescentar outra situação. Pode-se se divorciar pela dureza, tá? Repito, pela dureza do coração. Não é que Deus ele gosta disso, não. Mas pela dureza do coração, pode-se, diz Paulo, quando uma pessoa é abandonada pelo cônjuge. Exemplo, irmão Paulinho e irmã Regina. Já repreendo o que eu falei aqui agora. Olha só, a irmã Regina abandona o irmão Paulinho e vai embora de casa do nada. É permitido, de acordo com a Bíblia, irmão Paulinho divorciar dela, se ela não dar nenhuma satisfação para ele. Ele vai correr atrás, vai tentar. Mas se ele não conseguir nenhum contato com ela, porque ela desistiu, ele é permitido sim divorciar de acordo com a Bíblia. Isso é Bíblia, não sou eu falando. Paulo falou, quando uma pessoa é abandonada pelo cônjuge. Vamos lá, traição e abandono. E muitos pastores, muitas pessoas com sabedoria, entendem que em casos de violência doméstica, em casos de abuso doméstico, também entra aqui também, porque já são uma forma de abandono e quebra de aliança. Traição, quebra de aliança. Abandono, abandonou o cônjuge. Porque olha só, como é que uma mulher que tem que ser tratada como uma rainha, vamos dizer assim, pode continuar na casa onde um cara vai bater nela todo dia? Não tem cabimento isso. Não tem lógica. O cara tem que ser preso. Pela lei de Deus e do homem, tem que ser preso. Nenhum homem pode levantar a mão contra uma mulher. Então, um abuso dentro de casa é permitido, sim. A mulher se divorciar do marido. Não pode ficar na opressão dentro de casa. Ela não casou para ser capacho de um homem. Ela casou para ser parceira de um homem, para andar lado a lado com um homem, para juntos crescerem na fé e na graça do Senhor. Jesus bateu na noiva dele, que somos nós igreja, ele morreu pela noiva. O maior exemplo de alguém fiel é Jesus Cristo, nosso noivo. Ele não bate na noiva, ele ama a noiva. E por mais que a noiva seja infiel a ele durante o processo da caminhada, ele, Jesus Cristo é lindo, ele continua sendo fiel com nós. Por isso Deus ele abomina o divórcio, porque ele mesmo não divorciou de nós do jeito nenhum. Só que ele não tem o nosso coração. O coração de Deus é perfeito. O coração de Deus é maravilhoso. Ele é bom e o nosso coração é ruim. E por conta do nosso coração ruim, qualquer coisinha hoje em dia está divorciando. Só que só tem dois motivos que podem o divórcio. Repito, traição, mas, coloco mais, tente reconciliar com a pessoa, com o seu cônjuge que te traiu. Por isso que eu falo, aí entra do Deus do coração, porque muitos não conseguem. Tente entrar, reconciliar e amar mais uma vez. Mas tem muitos que não conseguem. Então, se não consegue laicar, não tem por que continuar. É uma quebra de aliança. Então é permitido o divórcio de acordo com Jesus Cristo falando. Aí vem Paulo, se o teu cônjuge te abandonar, não dá mais satisfação nenhuma a você, não quer saber de você, te abandonou, foi embora. Você também pode divorciar. E aí vem um lado pastoral nosso, ao entender que quando uma pessoa bate na outra dentro do casamento, está ali oprimindo a pessoa, até psicologicamente falando, também é permitido, sim. Porque é uma quebra de aliança. O casal tem que andar unido. O casal tem que andar em amor. O casal não pode um bater no outro, é caminhar junto. Então, quando há abuso, também é quebra de aliança. Amém? Então vamos lá. O objetivo de Jesus não é fazer uma lista de desculpas para se separar. O objetivo de Jesus é nos lembrar do sonho original de Deus. Um homem e uma mulher unidos para a vida toda. Este é o propósito. Dou graças a Deus pela vida do irmão Paulinho e irmã Regina, que estão unidos há tantos anos. Quantos anos? 57. 57. Que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. 57. Irmão Paulo, irmão Agostinho, com a sua esposa,
quantos anos? 60. 60! Olha que coisa maravilhosa, gente. Que coisa linda. Mas nós já demos muita canção da fora. Eu sei disso. Eu sei, mas olha só que coisa linda. Vocês estão juntos. Permanecem juntos. A aliança continua. Então, que Deus venha continuar abençoando a vida de vocês, o casamento de vocês, do irmão Agostinho ali. Aqui permanece há tanto tempo juntos. Pela internet, eu sei que tem muitos ali que têm muitos anos de casado. Não quebrou a aliança, permaneceu no amor de um homem e uma mulher, uma só carne. Porque desde o princípio, meus irmãos, desde o início, eu repito, Deus ele criou o homem e a mulher para serem um. E não para ficarem, vou casar aqui, depois descasar depois, vou casar com outro ali, descasar e vai experimentando um e outro. Não. Se você escolher alguém, fique com essa pessoa até a vinda de Cristo. Até o final. Mas aí vem Jesus, por conta da dureza do ser humano, e coloca uma regrinha aqui, uma exceção que pode. Paulo também, uma exceção que pode. Mas não é que Deus gosta de divórcio. Não, Ele não gosta. Ele abomina. Mas por conta da dureza dos nossos corações, há essas exceções que Ele permite. Vamos para o exemplo do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos lá em Oséias. Deus ele não fala de casamento de fora. Ele fala de dentro. Por quê? Porque o próprio Deus, nosso Pai, é como um marido. Jesus é como um marido nosso. E o povo de Israel era como a esposa dele naquela época. Tem um profeta chamado Oséias, que foi chamado por Deus. Deus mandou ele casar com uma mulher chamada Gomer. Mas a Gomer era infiel. Ela traía Oséias e ia atrás de outros homens. Repare, Deus mandou ele casar com ela. Ele casou com ela e ela traía ele. Mas por que isso? É uma didática de Deus para o povo de Israel. Para mostrar para o povo de Israel que o próprio povo estava sendo como Gomer a ele. Como assim? O povo de Israel idolatrava outros deuses, cultuava outros deuses. Ao ver de Deus lá de cima, é traição. Porque se ele escolher um povo para o adorar, para estar com ele, é para estar com ele. Ou seja, se nós estamos em Cristo, é para estar com ele. Não é para dividir o nosso coração com o mundo. Não é para dividir o nosso coração com o dinheiro, com nada além dele. Se a gente peca, colocando o dinheiro acima de Deus, colocando a família acima de Deus, estamos traindo Jesus. Mas mesmo assim, Jesus continua fiel com a noiva. E nós continuamos infiel com ele aos nossos erros e delitos. Então, Oséias casa com o homem. Gomer trai Oséias com vários homens. E aí, Deus tinha todo o direito de mandar Israel embora. De não querer mais Israel. Porque a traição estava na cara. Mas o que Deus fez? Olha só. Lá em Oséias capítulo 11, versículo 8. Deus com o coração apertado diz: como é que eu vou abandonar Israel? O meu coração se revolta dentro de mim. E em vez de descartar Israel, que era uma esposa traidora, Deus foi atrás dela para reconquistar, usando o exemplo de Oséias. Oséias 2,14. Eu vou atraí-la e vou falar ao coração dela. Tem uma cena ainda mais forte. Deus mandou Oséias ir comprar a Gomer de volta. Ele comprou a mulher de volta, que tinha se vendido em Oséias 3. E é exatamente o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele comprou de volta a noiva infiel. E ele prometeu, pagando com o próprio sangue, ele nos trouxe de volta a um acordo de casamento com ele. Jesus nos comprou de volta, como Deus fez Oséias comprar aquela mulher de volta para ele. Repare que o amor de Deus ele é incondicional, ele é lindo. Está vendo o contraste? O homem de coração duro descarta a esposa por qualquer motivo. Deus de coração fiel vai atrás da esposa e recompensa a esposa que poderia ter descartado. Por isso a Bíblia diz, Malaquias 2,16: o Senhor aborrece o divórcio, não porque Ele queira condenar
amar quem sofreu uma separação, mas porque Ele sabe a dor que isso causa na pessoa. E porque Ele mesmo escolheu nunca nos abandonar. Então Deus aborrece o divórcio, mas por causa da dureza do coração, Ele permite nessas duas causas que eu citei para vocês. Aí, Ele próprio é o exemplo de uma pessoa fiel. Jesus não abandonou nós. Jesus foi na cruz e nos comprou de volta para Ele. Nós estávamos traindo Ele todos os dias, mortos no nosso pecado. Aí veio Jesus, um noivo. Peraí, eu vou resgatar vocês. Vocês estão mortos por meu Pai, mas eu vou resgatar vocês comigo ao meu Pai. Aí Ele veio na cruz, morreu por nós, e através do seu sangue nós nos tornamos noiva dele novamente. Glória a Deus, aleluia. Que coisa maravilhosa. Verdade, papai. Vamos lá, não quero ser delongo aqui. Juramentos. Versículo 33 de Mateus, capítulo 5. Vamos ler. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás em falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, ou seja, o descanso de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Vamos entender isso aqui que Jesus está falando com o povo. Existe um costume de jurar para garantir que estamos falando a verdade. Como é que a gente faz? Eu juro pela minha mãe, né, Miguel? Eu juro, tô brincando. Eu juro pela minha mãe que eu não fiz isso. Eu juro por Deus, João Paulinho, que eu não fiz aquilo. É mania do povo. E é errado. Jesus não fala para não fazer isso. A gente faz isso quando a gente quer convencer alguém que dessa vez é sério que nós estamos falando. No tempo de Jesus, os religiosos tinham inventado um truque com isso. Eles criaram tipos diferentes de juramento. Se você jurasse de um jeito, valia. Se jurasse de outro jeito, não valia. Era um jogo de esperteza naquela época. A pessoa jurava de um jeito que parecia sério, mas com um truque escondido para poder mentir e dizer: ah, me desculpe, mas eu jurei daquele jeito que não conta. Olha que esperteza. Ou seja, eles usaram o juramento justamente para enganar, parecendo honestos. Aí Jesus desmonta tudo isso e fala uma coisa simples e poderosa para eles e para nós: seja o vosso falar sim, sim e não, não. Não jure. É sim, sim e não, não. Aí o que Jesus quer dizer com isso para nós? Você não precisa jurar. Só fale a verdade todo dia. Quando o seu sim for sempre sim e o seu não for sempre não, ninguém vai precisar de juramento para confiar em você, porque você vai ter uma palavra de verdade para todo mundo. É como aquela história, não sei contar direito, mas você já conhece essa historinha de um menino que sempre falava: tá pegando fogo, pessoal, e o pessoal das primeiras vezes ia e não estava. Aí chegou um momento que realmente o fogo pegou na cidade. Aí o menino foi contar: tá pegando fogo, mas ninguém acreditou mais. Porque o menino fez da fala dele uma mentira. E como é acreditar no menino que só contava mentira? A verdade não vai ser mais vista como verdade. Então, se você na sua vida tem uma postura correta, honesta, sempre contando a verdade, sempre falando a verdade, não tem por que jurar. A sua palavra é a verdade. Sim, sim, não, não. Aí quando você está se tratando com uma pessoa que todo dia está mentindo, como vai acreditar nessa pessoa? Mesmo jurando, não tem como. A pessoa vai querer jurar para fazer você acreditar que ela está falando a verdade, mas ela é uma pessoa mentirosa. Como é que vai acreditar? Aí vem Jesus e fala: a sua vida, a sua postura do dia a dia tem que ser correta. Não é jurar, é você ser correto no que você fala. Falou? Cumpre. Em nome de Jesus. Sim, sim, não, não. Então o problema do juramento é que ele só existe porque a palavra das pessoas não vale nada. Se eu sou honesto de verdade,
A minha palavra simples já basta. O exemplo de Deus, vamos lá, aquele que nunca mente. E por que Deus pode pedir isso de nós? Porque é exatamente assim que Deus é. A Bíblia diz em Números 23, 19: Deus não é homem para que minta. Será que ele promete e não cumpre? Será que fala e não realiza? Deus não precisa jurar para nós, porque a palavra dele sempre se cumpre em nossa vida. Quando Deus diz, está dito, decretado. Pense numa pessoa em quem você confia tanto, que se ela disser vou estar lá amanhã, você nem pergunta de novo, você só sabe que ela vai. Deus, ele é assim, se ele fala, ele cumpre. Então quando você é uma pessoa de palavra, quando as pessoas confiam em você, sem precisar de promessa nenhuma da sua boca, você está se parecendo mais com Deus. Isso é uma liberdade que poucos conhecem. Viver de forma tão limpa que você não precisa de provas para ser acreditado. Uma pessoa justa, ela é honesta em todo o tempo. Ela não mente. Se ela não der para fazer aquilo, ela fala, não vou fazer. E pronto. É sim, sim, não, não. Eu até comento às vezes com essas pessoas, irmão, eu não vou prometer isso, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer. Então eu vou deixar no não por enquanto. É ser sincero. Se dá para fazer, ok, sim, mas não prometa aquilo que você não vai conseguir fazer. Seja o sim, sim e não, não, mesmo que doa a pessoa a qual você vai responder. Amém? Vamos para o versículo 38, tentando acabar a mensagem aqui hoje. Versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser lhe pedir algo emprestado. Aqui nós temos a questão da vingança, que Jesus também vai tratar. E não é responder o mal com o mal, é responder o mal com bem. Tem uma frase antiga, olho por olho, dente por dente. Muita gente pensa que isso era um incentivo à vingança, mas era o contrário. Era uma lei para limitar a vingança. Antigamente, se alguém te machucasse um dedo, a sua família ia lá e matava a família inteira daquela pessoa que machucou o seu dedo. Aí, uma briga pequena virava o quê? Uma guerra familiar, uma guerra de gerações, por conta de um dedo cortado. Aí então vem a lei do olho por olho, aonde, calma, se quebrar um dente, a punição é pelo dente quebrado, e não matar a família, e não matar a geração. Por isso vai existir a lei do olho por olho, dente por dente. Se Simão Paulinho corta minha mão, naquela época eu cortava a mão dele. Misericórdia, Paulinho. Então naquela época eles agiam dessa maneira. Por quê? Repetindo para vocês entenderem. Por que eles agiam assim? Porque se não tivesse essa lei na época, se Simão Paulinho cortasse a minha mão, eu ia lá e acabava com a família dele toda. Porque ele me machucou. Aí fizeram essa lei. Para ser justo, a lei do homem é desse jeito, né? Para ser justo, ele cortou minha mão. Ao invés de eu matar a família dele, eu vou lá e corto a mão dele também. Olho por olho, dente por dente. Antigamente, tá? Antigamente. Então foi um freio colocado na violência que havia. Mas Jesus, ele vai mais longe ainda dessa lei. Ele diz, não resistais ao mal. E dá 4 exemplos do dia a dia. Se te der um tapa na cara, oferece o outro lado. Se te processarem pela capa, dá também o casaco. Se te obrigarem a andar 1 quilômetro, ande 2. Se alguém te pedir emprestado, não vire as costas. Todas essas situações que Jesus cita, de humilhação ou injustiça, e Jesus diz, em vez de revidar, surpreenda com o quê? Com maldade. Você vai me dar um tapa e vou dar de volta? Não. Com generosidade.
para quebrar o ciclo da maldade, porque vingança só gera mais vingança e nunca calma. Tem uma coisa do Chaves, quem já assistiu Chaves aí? A vingança nunca é plena, mata a alma e veneno. Era só uma série bacaninha que traz algo sério para nós, que é bíblico. A vingança gera mais vingança. Se você for agredir aquele que está te agredindo, vai acabar levando até a morte, se bobear, se a briga continuar. Então Jesus fala, não revide. Se alguém te bate, se afaste. Se isole dessa pessoa. Fique longe. Não vai revidar. Vamos lá. Isso não significa, irmãos, você ser capacho e aceitar toda maldade calada. O próprio Jesus, quando ele levou um tapa injusto, na frente do sumo sacerdote, ele não ficou mudo. Ele questionou o tapa. Está lá em João capítulo 18, versículo 23. Se eu falei errado, Jesus falando como aquele que bateu nele. Se eu falei errado, mostra onde eu errei. Mas se falei certo, por que você me bate? Então Jesus, ele deu uma outra face. Não revidando o tapa, mas correspondendo com a justiça. Por que me bates? Vamos dar um exemplo. Tirou um Paulinho e eu. Vamos lá, deixa eu perto de mim, me bateu do nada, sem eu ter feito nada com ele. Eu não vou bater nele de volta, porque a Bíblia não manda eu bater nele de volta. Eu vou perguntar para ele, porque é meu direito. Por que está me batendo, irmão Paulinho? O que eu te fiz? Aí vai gerar uma conversa para chegar na conclusão e os dois se apaziguar. Essa pergunta que Jesus fez para aquele homem que o bateu é uma pergunta que acaba desconcertando a pessoa. Por que está me batendo? Eu não fiz nada de errado. É quando a pessoa é agredida injustamente. Aí Jesus dá o direito de você perguntar à pessoa, de você não agredi-la de volta, mas quebrar o ciclo da maldade. Por que está fazendo isso comigo? Por que está me batendo? Por que está me caluniando? É seu direito de perguntar. É seu direito de contra-responder, mas não agredindo. Amém? Vamos lá. Vamos para o exemplo da cruz. E aqui está o maior exemplo de Jesus. Pensa bem. Quem mais teria o direito de se vingar do que Deus? Cada vez que nós pecamos, eu sempre falo isso para vocês, é como dar um tapa na cara de Deus. E pela justiça pura, Jesus, Deus, poderia nos castigar na hora que Ele quisesse. Só que Ele faz algo diferente. Salmo 103, verso 8 e verso 10. O Senhor é misericordioso, bondoso, paciente. Ele não nos trata como os nossos pecados merecem. Se você e eu tivéssemos méritos com Deus, seria do pecado. E o mérito do nosso pecado leva com Deus o quê? A punição. Só que Jesus foi punido em nosso lugar. Então, Deus, Ele não nos paga na mesma moeda. Ele faz o bem até para quem não merece. Sabe onde está isso? Mateus capítulo 5, versículo 45. Ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, os maus e os bons, e manda chuva para quem? Para os justos que o servem e para os injustos. Ele trata bem a todos. Na sua soberania e bondade, todos recebem o mesmo sol, todos recebem a mesma chuva, todos têm um alimento para comer, todos têm a veste para poder se vestir. É para todo mundo. Deus não é ruim, Deus é bom. Aí vem um ponto mais alto que foi na cruz. O olho por olho que nós merecíamos de Deus, Deus colocou sobre o próprio Filho Jesus Cristo. Jesus levou o castigo que era nosso. E enquanto pregavam na cruz, em vez de Jesus falar, Pai, mata todo mundo, Ele não falou isso. Na cruz, Lucas 23, verso 34, Jesus diz, Pai, olhando para nós, que estávamos matando Ele, Pai, perdoa eles, porque não sabem o que estão fazendo. Jesus não revidou a nossa maldade em cima dele. Jesus, ele foi misericordioso e amoroso com nós. Ele não aplicou a lei de Italião, que é o olho por olho em nós. Ele aplicou a lei do Pai e dele em nós, que é a lei de quê? De amar aos inimigos. Em Romanos, capítulo 12, versículo 19 e 21 diz,
Não se vinguem. Não é para nós resolver a situação com a pessoa que bateu em nós, não. Não se vinguem. Deixem então com quem, pastor? Diz Paulo, deixem isso com Deus, porque está escrito, diz Deus, a vingança é minha, e eu retribuirei aquele que te ofendeu. Eu que vou retribuir aquele que te maltratou, que te machucou. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha só, é muito melhor Deus ser o justiceiro por você do que eu e você irmos lá e resolvermos com as nossas próprias mãos. Porque aí a sua família vai estar em perigo, a sua vida vai estar em perigo. É melhor deixar nas mãos de Deus. E Ele promete, se alguém ofende você, que faz parte dele, pode ter certeza que Ele é justo. E Ele vai retribuir segundo aquilo que fazem com você. Ele é justo. Tá? Confie no Deus que você serve. Quando alguém te ofender, se afasta. Ou então pergunta, por que está me ofendendo? Por que está me batendo? Mas não revide a ofensa. Deixe nas mãos de Deus. Porque diz a palavra que a vingança pertence somente a Deus. E Ele vai retribuir a todos aqueles que te fizeram algum mal. Amém? Jesus, Ele nunca nos pede algo que Deus não tenha feito por nós primeiro. Ele pede fidelidade no casamento, porque Ele mesmo não nos abandonou. Mesmo quando o traímos, ou nós havíamos traído, Ele pede que sejamos pessoas de palavra, porque a palavra de Deus nunca falha. Ele pede que a gente não se vingue, porque Ele não nos pagou conforme os nossos pecados e conforme nós merecíamos. Ainda assim, levou o nosso castigo lá na cruz. Ele que sofreu a punição por nós. Tudo que Jesus está ensinando aqui não é uma lista de regras pesadas para subirmos até Deus. É um convite para nos parecermos com o Pai, que já desceu até nós por amor em Cristo Jesus, seu Filho. E é por isso que ele termina dizendo: sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Seja então como o Pai que está nos céus. Vamos finalizar, versículo 43. Ouviste que foi dito, Mateus 5, verso 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o sol brilhe sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Porque é algo fácil de eu amar alguém que me ama. Não faz os cobradores de impostos, aí Jesus dá um exemplo, não faz os cobradores de impostos também o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos em Cristo, que fazeis demais? Isso é fácil de fazer. Não fazem os gentios também dessa maneira? Sede vós, pois perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Vamos lá. A segunda parte, odiarás o teu inimigo, não está na Torá, na lei dada a Moisés. Era uma adição humana que limitava o próximo do Levítico 9, 19 e 18, apenas a quem era judeu. Jesus, então, ele expande o próximo para incluir o inimigo, e não apenas tolerar o inimigo, mas amar ativamente e orar para os inimigos. O argumento de Jesus é teológico e devastador. Amar quem te ama não é virtude extraordinária, pois até os coletores de impostos fazem isso, diz Jesus. A marca do Filho de Deus verdadeiro, de quem serve a Jesus, é um amor que vai além daquilo que alguém te faz. Ou seja, a irmã Darli está sempre me tratando bem. Amá-la por me tratar bem é fácil. Se alguém chegar, o Agostinho chega perto de mim, me maltrata, me faz o escarcel da minha vida, amar a ele fica difícil, ao meu ver.
Mas ao ver de Cristo, eu tenho que amá-lo. Eu tenho que orar por ele que me caluniou e que me ofendeu. Então é mais difícil esse amor. Mas esse amor está no fruto do Espírito Santo que é trabalhado em nós através de Cristo Jesus. A gente vê que Jesus fala que o sol, ele nasce sobre aquele que te ofende e sobre você também. A chuva, ela vem para aquele que é seu inimigo e é para você também. Romanos 5,8 é o cumprimento supremo dessa antítese. Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Não quando nós melhoramos, não quando nós merecemos, mas quando éramos inimigos, Jesus veio por amor a nós. Jesus, ele amou os seus inimigos literalmente, verdadeiramente, até a morte. E orou na cruz, repetindo a vocês: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então amar o inimigo, meus irmãos, não vai vir de vocês, vai vir da parte de Deus que habita em vocês. É algo que Jesus ele fala para nós, porque ele cumpriu isso por nós na cruz. O Pai todo dia nos ama. Jesus nos amou, mesmo nós estamos mortos em delitos, nossos pecados, ele nos amou primeiro. Já é um exemplo claro de que o amor dele é capaz de amar a quem o ofende. Aquele ateu que não acredita em Deus, Jesus o ama. Jesus quer aquela alma, que aquela alma o reconheça como Salvador. Está lá, ainda com as portas da graça aberta, esperando aquele ateu acreditar nele e servi-lo. Ele ainda ama. Mas haverá um tempo que esse amor vai acabar, porque haverá juízo para aqueles que não aceitaram, que não amaram. Então, amar os inimigos, repetindo, só é possível através de Cristo. Se nós temos Jesus, se você e eu temos Cristo no coração, é possível, irmãos, amar os inimigos. E eu falo de experiência própria. Eu não tenho rancor de ninguém. Até de muitos que me ofenderam, não tenho rancor. Continuo amando e orando por eles, conforme Jesus nos ensina. Mas isso não vem de mim. A minha vontade não pode esganar. Mas o Espírito Santo trabalha em nós. Ore e ame. Porque Jesus te amou. Jesus ora por você até hoje lá no céu, à direita do Pai. Então, assim como Jesus fez por você, faça pelo próximo também. Amém? Versículo 48, nós lemos: sejam perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Este versículo é o clímax da passagem e o mais assustador de todo o sermão do monte. Após 6 falas de Cristo sobre a lei, que elevam progressivamente o padrão moral para além de qualquer alcance humano, Jesus fecha com um padrão absoluto: a perfeição do Pai Celestial. A palavra grega usada, ela não significa necessariamente perfeição moral, no sentido de nunca cometer um erro. Ali significa uma completude de perfeição, a inteireza, a maturidade da pessoa em Cristo. No contexto, claramente aponta para o caráter moral de Deus como padrão da nossa referência. Esta frase não é uma meta a ser atingida por esforço moral progressivo. É um espelho que revela a nossa incapacidade e nos direciona para quem? Jesus, que é o único verdadeiramente perfeito. Hebreus 5,9 descreve Jesus como aquele que, tendo sido aperfeiçoado, se tornou a fonte de salvação eterna. Hebreus 7,28 diz que o Filho foi aperfeiçoado para sempre. Jesus não apenas aponta para o padrão a ser seguido, ele é o padrão. E ao cumprir na cruz toda a justiça perfeitamente, Jesus pode imputar sim essa perfeição a todos nós que estamos ligados nele. Por quê, pastor? Repito, porque quando Jesus foi ao céu, ele mandou um outro Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo e habita em todo aquele que crer nele. E é através do Espírito Santo que você vai conseguir praticar a perfeição
que ele é. Há dois erros opostos que destruem o impacto dessa passagem. O primeiro erro é a pessoa pregar isso aqui em cima de moralismo, pregar uma lista de novas regras mais rigorosas que os cristãos precisam cumprir por esforço próprio. E isso produz na pessoa orgulho espiritual, achando que conseguem, ou um desespero em quem não consegue. Nenhum dos dois é o Evangelho. Também há um segundo erro para quem prega dessa maneira de antinominismo. E o que é isso, pastor? Dizer que essas exigências de Jesus não se aplicam aos cristãos porque estamos sob a graça e não sob a lei. É um outro erro. Jesus disse explicitamente que não veio destruir a lei. E Paulo confirma em Romanos 3,31 que a fé não anula a lei, mas confirma a lei. O caminho bíblico é diferente de ambos os erros que eu citei. A lei, em sua profundidade radical, como Jesus a apresentou para nós aqui, cumpre duas funções. Primeira função, a lei revela o pecado e nos conduz a Cristo como nossa única esperança. Gálatas 3:24. Segundo, ela descreve o que? A lei descreve o fruto que o Espírito Santo produz na vida do crente que está em Cristo. O crente não obedece a essas regras de Jesus para ser aceito por Deus. O crente obedece essas regras porque foi aceito em Cristo, em Deus, em Cristo, porque o Espírito Santo habita no crente, porque a lei está sendo escrita no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, através do sangue de Cristo. Jeremias 31:33, Ezequiel 36, verso 26 ao 27. A obediência é fruto da redenção em Cristo e não uma condição para ela. Há muitos que seguem as regras a vigor, mas não amam Jesus. Se nós amamos Jesus, nós obedecemos não para ter mérito com Ele, pois não temos. Se nós amamos Jesus, nós obedecemos por amor a Ele. E é isso que o Espírito Santo trabalha em nós, nessa obediência diária. Quero chamar a irmã Nayara, a missionária Alessandra, amém? Vai estar orando pelo pão e pelo suco em nome de Jesus. Vamos lá, quero trazer 5 pontos para finalizar e entrar na conclusão. Primeiro, deixe a lei fazer o seu trabalho. Essas regras foram dadas para nos revelar que não somos tão bons quanto pensamos. Deixe que a profundidade das exigências de Jesus te leve ao joelho e não ao orgulho. O diagnóstico precede a cura. Segundo, encontre em Cristo Jesus o que a lei exige de você. Tudo que Jesus exige nessas leis, Ele cumpriu perfeitamente nele. Você e eu estamos unidos a Cristo, cuja obediência de Cristo é perfeita. Descanse nessa realidade antes de correr para a performance ali, cumprindo os rituais. Terceiro, leve a raiva que você tem da pessoa ao Pai, que ela, antes que ela vire um assassinato dentro de você. A primeira lei tem uma aplicação prática em nossa vida. Não deixe a raiva envelhecer dentro de você. Reconcilie-se antes de chegar ao altar do Senhor. Quarto, trate a pureza como questão de coração e não de aparência externa. A segunda lei convida a uma honestidade sobre o que acontece no interior nosso, no olhar nosso, na imaginação nossa, nos padrões daquilo que nós consumimos diariamente. A batalha pela pureza nossa em Deus começa muito antes de nós cometermos o ato. Quinto e último, para entrar na conclusão: experimente o impossível. Ore pelo seu inimigo. Escolha uma pessoa, meus irmãos e irmãs, de quem você guarda mágoa ou ressentimento. Ore por essa pessoa a partir de hoje. Não para que ela mude, mas que seja genuinamente transformada pelo poder de Deus. É o
Santo vai completar na sua vida e na minha vida. Concluindo, no Sinai, Moisés recebeu a lei de Deus e trouxe ao povo, e o povo prometeu obedecer a lei, porém falhou. Geração após geração, Israel repetiu o ciclo das falhas: promessa, fracasso, arrependimento, restauração e de volta ao começo, falhando. Então Jesus subiu ao monte e não apenas trouxe a lei dada a Moisés, mas Jesus cumpriu a lei. Em cada pensamento, em cada palavra, em cada olhar, em cada relacionamento. Aonde Adão falhou, aonde Israel falhou, aonde nós falhamos, Jesus obedeceu perfeitamente, completamente e para sempre. E ao fazer esta obediência, não nos deixou com um padrão ainda mais impossível para nos condenar. Não, Ele nos deixou com uma justiça que podemos receber, meus irmãos, que é a dele, Cristo, e com um Espírito Santo que pode progressivamente, dia após dia, e com toda a paciência de Deus, transformar o nosso coração de dentro para fora, até que comecemos a viver o que antes só poderíamos admirar de longe. O legislador Cristo, superior a Moisés, não apenas deu uma lei melhor, Ele cumpriu a lei por nós. E agora, Cristo escreve essa lei em nós, em nosso coração. Não vim destruir, mas eu vim cumprir. Tudo que a lei exigia, Jesus Cristo realizou. Tudo que o coração precisa, o Espírito Santo está trabalhando dentro de você e dentro de mim. E tudo que o Pai prometeu está garantido em Jesus Cristo, o seu Filho amado. Amém? Então que venhamos viver para Cristo e em Cristo. As regras que Ele aumentou o nível não é impossível de se fazer em nossa vida, mas a gente não vai fazer por mérito. Ou por Senhor, eu não vou matar, eu não vou divorciar, eu não vou ter raiva do meu inimigo, eu não vou adulterar. Não é no modo de ter mérito com Deus, não. Você faz isso através do Espírito Santo, por amor a Cristo, por amor a Deus. Que a nossa obediência a Deus seja como um fruto de amor genuíno a Ele, pelo que Ele já fez por nós. Cristo, Ele cumpriu tudo isso que Ele falou por nós, e é nele que nós também cumprimos, em nome de Jesus. Amém? As palmas ao nome do